Olá, bem-vindos ao Melhor e Mais Justo, que é esse espaço para a gente pensar temas importantes para o país, ajudando a qualificar o debate e procurando saídas para questões que tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva. Valorizar os professores, aumentar os investimentos em educação, erradicar o analfabetismo. São algumas das 20 metas do Plano Nacional de Educação, que acaba de completar um ano. Para que os objetivos finais sejam alcançados até 2024, o plano estabelece estratégias e metas intermediárias, que devem ser cumpridas ao longo da sua vigência. No primeiro ano, 9 ações que envolviam a União, os estados, municípios, o Executivo e o Legislativo deveriam ter sido concluídas. Qual o balanço desse período? Há correções de rumo necessárias para que possamos aproveitar melhor essa oportunidade de promover um salto de qualidade na educação brasileira, para que ela se torne de fato e de direito uma prioridade e, como tal, uma política de Estado? Esse é o tema do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Para discutir esse assunto, temos a honra de convidar Luiz Roberto Alves, presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, e Daniel Cara, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e membro titular do Fórum Nacional de Educação. Bem-vindos. Obrigado. Qual a avaliação que vocês fazem desse primeiro ano do Plano Nacional de Educação? Luiz Roberto. Eu gostaria aqui de pensar em alguns momentos como educador de 42 anos de sala de aula, crianças, adolescentes e adultos, e também secretário de Educação de 2 municípios, São Bernardo e Mauá, agora no Conselho, mas também como conselheiro, porque no dia 24 de junho passado, que era o dia do primeiro ano em que vocês mostraram que havia um conjunto de ações, né, para serem desenvolvidas. E tem para o segundo ano, tem para o terceiro, tem para o quinto, tem para o 10º. É um processo. O ministro Giannini homologou, numa enorme brevidade, que não é muito comum, um documento que nós criamos durante 1 ano e meio de trabalho intenso, que é uma proposta de resolução e parecer sobre a formação de professores para a educação básica brasileira. Portanto, um dos alvos do ano que se completa, que se faz, mas que se faz como documento. Precisa agora virar ação, virar prática. Ação. Acontece que ele foi ação durante o ano todo porque foi necessário consultar centenas e milhares de pessoas. Mas fizemos no tempo sugerido, entregamos antes e, portanto, no dia 24 ele homologou. A nossa avaliação sobre o plano é que nenhum dispositivo do plano foi cumprido. Eram 9 dispositivos para serem cumpridos nesse primeiro ano do plano. Numa análise muito sincera, nenhum foi cumprido em integralidade. Aquilo que mais avançou foi a elaboração dos planos estaduais e municipais e a Meta 15, que é a política de formação dos profissionais da educação, não apenas no magistério. O Conselho fez um trabalho excelente, liderado pelo conselheiro Luiz Dourado, mas que não dá conta de toda a dinâmica da Meta 15, que era uma meta de formação de todos os profissionais, porque, Tuto, não é só o professor que educa na escola. Todos os profissionais da educação educam e devem ter como princípio o princípio educativo, né, o princípio de trabalho. Eu creio, não porque falte investimento e dinheiro ocasional, mas porque nós temos um descontrole entre o pensado e o vivido como fenômeno da história política, da história cultural do país. E o pensado e o vivido se digladiam. Consequentemente, as pessoas que são do mundo do executivo na nossa história são, às vezes, até brilhantes, mas eles são pautados não por políticas, e sim por programas, por planos e projetos, que eu entendo
aristotelicamente, que deveriam obedecer à política. Eu sou educado para pensar política. Creio que dentro das políticas se constroem programas, planos e projetos. O Brasil não foi educado politicamente para tal. Ou seja, e nós, portanto, essa seria uma das razões para que a gente não tenha uma política de Estado para a educação, um sistema nacional de educação. Não tivemos nem de educação, nem de cultura. Na história, em 76... Temos apenas da saúde, né? Que foi uma conquista temos uma recente. Conquista popular recente. No campo da saúde, exato. E temos algo na política de indústria do Brasil que teve linhas claras, ora baixando, ora subindo. Não tivemos de cultura, não tivemos de educação. O governo militar, em 76, com Ney Braga, mandou um grupo de 4 ou 5 escreverem um plano nacional. Não foi política também, mas aplicou alguma coisa. Portanto, essa caminhada dura, dolorida para nós, que educamos criança desde os 17 anos, eu sou formado no curso normal, eu adoro o que faço e, portanto, eu sou da escola. Sofremos sim, sofremos porque não vemos. E eu acho, às vezes, brilhantes as pessoas que trabalham no executivo. O pessoal do MEC é bom, mas e daí? Daniel, e aí, como é que você avalia, e como é que você avalia essa afirmação do Luiz Roberto? Quer dizer, o Brasil não tem uma tradição, uma cultura, não é de hoje, de muito tempo, de produzir políticas públicas consistentes, duradouras, então com raras, honrosas, e no caso do SUS, a meu ver, uma importantíssima exceção, mas é uma exceção. A educação padece disso mesmo? Eu acho que esse cenário tem mudado, né, desde a redemocratização. Nós temos o Fundeb, que é um fundo que financia 40 milhões de matrículas públicas no Brasil, algumas conveniadas. É uma política que foi construída numa proposta inicial do governo federal para substituir o Fundef, que já tinha também esse poder de capilaridade, mas que só foi qualificada pela participação da sociedade civil. Inclusive, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que começa ali a sua trajetória de conquistas, né? Nós ganhamos o prêmio Darcy Ribeiro por conta da nossa incidência no Fundeb naquele ano, do Congresso Nacional, que reconhecia a participação da sociedade. Nós tivemos o Plano Nacional de Educação passado, né, que foi 2001, 2010, que só teve 1/3 das metas cumpridas, mas deixou claro que era preciso modificar o instrumento do plano e nós alteramos o artigo 214 da Constituição, que era o que demandava o plano, pela emenda constitucional 59 de 2009, dizendo que era preciso ter um plano que tivesse mais sentido para as redes públicas, estaduais, municipais e também para o governo federal. A nossa avaliação, depois tivemos ainda a política de cotas, royalties, quer dizer, do petróleo, o Brasil tem tido várias conquistas na área de educação. Eu concordo com o Luiz quando ele diz que a gente tem uma dificuldade enorme de planificar e uma distância enorme entre o mundo pensado, né, o que se coloca nas leis, e o mundo prático, né, a gestão pública em si. Mas a gente precisa diminuir essa distância, a gente precisa conseguir ter a capacidade como país e como sociedade de fazer com que aquilo que está na lei, especialmente na Constituição Federal e também no Plano Nacional de Educação, seja de fato vivido pelas pessoas na vida concreta delas, né? Quer dizer, que chegue nas escolas, o Plano Nacional de Educação, que nós tenhamos escolas bem equipadas, com bons professores, número adequado de alunos por turma, professores motivados, profissionais de educação bem formados, não só os profissionais do magistério. Então, a gente está numa distância muito grande e a minha impressão desse primeiro semestre, que é a visão da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que nós pronunciamos para o ministro Renato Janine Ribeiro, é que nós tivemos um problema muito grave. A gente debateu muito um documento elaborado no âmbito do governo federal, que foi o Brasil Pátria Educadora, uma proposta de modificação do ensino básico, né, na opinião do ministro Mangabeira, Unger, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Nós consideramos que deveria ser educação básica, então, no próprio título nós temos discordância. E a gente deixou de pensar o Plano Nacional de Educação, que só num prazo de 1 ano teve 3 ministros no Ministério da Educação, ou 4, né? O ministro Henrique Paim, posteriormente o ministro Cid Gomes, o ministro Luiz Cláudio Costa, se for considerado, porque é interino. Na interinidade. E depois o Renato Janine Ribeiro. Então, o Plano Nacional de Educação ainda não ganhou centralidade na gestão do Ministério da Educação, e essa é a nossa posição muito franca, no sentido de fazer a crítica, para que essa crítica surta efeito e faça com que as coisas caminhem. Porque o ponto central do Plano Nacional de Educação é muito claro. Nós temos muitas crianças fora da escola, a gente tem que incluir muita gente
Uma outra meta que vence, que para mim é a mais grave, é de alfabetização de jovens e adultos. Era para a gente alcançar um patamar de 93,5% da população adulta alfabetizada, a gente está aquém disso. Quer dizer, o Brasil vergonhosamente mantém uma realidade de que tem muitos adultos e idosos analfabetos. E nós temos que qualificar as matrículas que já existem, que são matrículas de baixa qualidade. Tem que expandir no ensino superior, tem que expandir na creche. Então, o plano serve para isso, para que a gente consiga garantir educação para todos e com qualidade. Eu queria discutir um pouquinho a formação dos professores. Quais são os elementos centrais que nos desafiam em termos da formação dos nossos professores? Aí estou pensando da educação infantil até o ensino médio e talvez até o ensino superior, né, em sentido geral, embora os desafios possam ser diferentes. Algo que me agrada no PNE é um sentido de continuidade, um sentido quase de totalidade do processo educacional, não? Não como teoria, mas como movimento. Isso me agrada muito. Ou seja, talvez estejamos na hora de não conseguir mais dar desculpas sobre a má educação brasileira. Acabou. O baú de desculpas do país terminou, ficou vazio. Agora, nos sentirmos vazios de desculpas. Portanto, quando a gente vê que a CONAI, que se reuniu em 2014, nos seus eixos, tem como obsessões o formar professores profundamente e profissionais, os demais colegas para o mundo da gestão, da coordenação, da organização escolar, do atendimento, do cuidado. Quando a CONAI pensa, ela pensa integradamente. Uma leitura boa dos vários eixos vê que em todos eles há uma ligação. Me agrada muito que eu acho que resultado de tanto trabalho, de milhares de colegas, de educadores, de pessoas interessadas em educação, que foram e falaram, se candidataram e foram eleitas para estar lá, até Brasília. Então, um resultado muito bom. Ele expande um pensamento coletivo que ajuda a compreender o PNE, por consequência. Então, há ligações ali que permitem uma política que já vem da Constituição, tudo. Numa Constituição, eu preciso formar uma pessoa. Não é uma segunda pessoa que precisa se tornar um ser de relações. É a mesma. Tem hora que a gente pensa que o número 2 é um outro menino. Não é o mesmo. Primeiro é um ser pessoa. Esse ser pessoa é um ser de relações. Isso é o elemento de cidadania. Esse ser de relações é um ser de, como diria Hannah Arendt, de vida ativa. Isto é, ele atua na sociedade e trabalha. É o mesmo ser para ser formado. A CONAI pensa bem isso. E, de um modo geral, o PNE também ajuda a pensar que é possível uma política sem desculpas mais. Por quê? Porque eu tenho uma educação dos profissionais que é intrínseca, sinérgica com a educação dos meninos e meninas e adolescentes e jovens. Não? Num ambiente que respira o processo de constituição democrático. Né? Democrático, porque é a escola, que leva à autonomia, que leva à liberdade, à conquista de direitos, que leva à sabedoria. Mas, Roberto, sem querer te interromper, mas já interrompendo e botando de novo o Daniel na conversa, você fala uma coisa que está no pressuposto do PNE e me parece muito interessante, mas a gente vê, digamos, tensões e conflitos em relação a isso. Vou dar um exemplo recente aqui na grande São Paulo, especialmente na cidade de São Paulo, no Plano Municipal de Educação, há uma dificuldade enorme de trabalhar questões como de raça, etnia, gênero. Isso é um debate, digamos, que tem sido cerceado desde do Congresso Nacional, pelas bancadas chamadas bancadas religiosas, e por um certo conservadorismo da população que acha que criança, que adolescente não pode discutir sexualidade, orientação sexual, questões de raça, de etnia, de gênero, né, do machismo, do patriarcado característico da nossa cultura. Quer dizer,
o PNE aponta perspectivas que são necessárias, que precisam ser construídas. Está certo falar isso, Daniel? Tá certo. E olha, a gente tem vivido esse problema do que eles chamam de uma ideologia de gênero. Quem é contrário a simplesmente colocar no plano as discriminações que são mais evidentes no ambiente escolar, de renda, de raça e etnia, de gênero e orientação sexual e discriminação regional. Essas são as 5 discriminações mais constantes no ambiente escolar. Discriminação regional, para quem não sabe, é aquela história que em São Paulo, na Grande São Paulo, é muito comum da discriminação ao nordestino, ao nortista, tá certo? Hoje, em relação aos haitianos, né, já começa também a ter de outros países, de outros né? países, né? Bolivianos, haitianos. Exato. Assim por diante. E a gente enfrentou essa situação no âmbito nacional. Perdemos por 11-8 na comissão especial, então foi bem próximo. Agora, nos estados e municípios, a força dos setores conservadores, de uma ala do cristianismo, que eu, como católico, eu não vejo nenhuma identidade com a minha fé, né, com a minha religião, porque simplesmente eles excluem a existência do outro, eles querem excluir a existência do homossexual, da mulher no ambiente escolar, especialmente, né, o sexismo e a homofobia como sendo fronteiras. E eles estão conseguindo colocar uma pauta moral sobre uma questão pedagógica. Eu também, assim como o Luiz, a gente tem uma experiência em escola. E para quem já trabalhou em escola e para quem estudou numa escola, né, quer dizer, todo mundo pode relembrar da sua própria experiência de escolarização, sabe que, essencialmente, o que hoje se chama de bullying acontece exatamente com base nesses tipos de preconceito. Então, a questão pedagógica fundamental é que o aluno, para aprender, ele precisa ter paz. E o professor, para ensinar, também precisa ter paz. Não pensem que a discriminação acontece só em relação ao aluno, entre alunos. Acontece de professores com alunos, de alunos com professores, com demais profissionais da educação que estão envolvidos, né, com pais. Então, por exemplo, nós temos relatos aqui de São Paulo, do município de São Paulo, em que pais homossexuais, né, um casal de 2 homens que tem uma criança, completamente bem, assim, uma família extremamente feliz, em que estruturada, em que a criança sofre preconceito dos coleguinhas porque os pais a família é composta por 2 homens como chefes de família. E praticamente a criança não consegue aprender. Nós tivemos uma atividade em Brasília, que foi a atividade com o maior número de pessoas no plenário, em 2011, em que uma travesti fez o relato da experiência dela educacional. E ela disse que agora ela tem 35 anos, né, já atualizando, né? Ela tem 35 anos, e que agora ela está concluindo o ensino fundamental, anos iniciais, porque ela não conseguiu, à época, estudar, porque não permitiam que ela estudasse pelo fato de ser, desde muito cedo, ser uma travesti. Quer dizer, ela tinha uma outra identidade de orientação sexual. E desculpa te interromper, mas a gente precisa fazer o nosso primeiro intervalo, mas a gente já volta com esse importante debate.